Glória a Deus, meus irmãos. Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Está todo mundo bem? Vocês estão aqui comigo? Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos dar continuidade à série Cristo, a base da igreja. E hoje teremos o nosso terceiro sermão dessa série. Para aqueles que desejam acompanhar desde o início, visite o nosso site lá no YouTube. Já tem os dois primeiros sermões. O texto de hoje, 1 Coríntios 12, de 12 a 27. Aproveito enquanto vocês acham aí na Bíblia, para dar boas-vindas a vocês que estão aqui conosco, também aos visitantes. Sejam muito bem-vindos, e você que nos acompanha essa manhã pelas redes sociais, muito obrigado pela companhia. Que esse momento seja um momento de edificação para todos nós. Todo mundo, 1 Coríntios 12, de 12 a 27. Eu vou ler aqui na versão na NVI, mas vocês podem acompanhar na Bíblia de vocês, sem problema. Vamos ler com reverência a palavra de Deus. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um único membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não pertence ao corpo? Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, por que não sou olho? E se o ouvido disser, por que não sou olho, não pertence ao corpo? Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados em decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Senhor nosso Deus e Pai, eis aqui a Tua palavra, Pai. Eis aqui o Teu povo, a Tua igreja. Que hoje, Senhor, nós entendamos aquilo que o Senhor quer para nossas vidas, que essa palavra mude alguns comportamentos, mude a nossa trajetória, mas que nos faça cada dia mais apaixonados pela Tua palavra. Louvemos ao Teu nome, Te engrandecemos porque Tu és o único digno, Tu és o cabeça da nossa igreja. Por tudo Te pedimos, meu Senhor, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu acho que eu já contei aqui para vocês, algumas vezes, inclusive, não foi só uma vez, que eu assisti a um documentário na Netflix, chamado O Dilema das Redes. Eu achei tão impactante esse documentário, né, que eu cancelei as minhas redes sociais. Eu fiquei só com o LinkedIn e o WhatsApp na época. E eu recomendo fortemente que vocês assistam. Para quem não assistiu, a intenção é nos informar que a estratégia das redes sociais é nos aprisionar, nos deixar cada vez mais dependentes de uma dopamina que eles geram quando nós mudamos os frames no celular com os nossos dedos. As redes sociais, elas sabem exatamente o que deve nos agradar
e elas nos bombardeiam com essas informações para nos deixarmos cada vez mais presos a esses conteúdos e à sua desinformação. Elas nos fazem escravos virtuais, vendem ideias contrárias às nossas, falsas ideologias, deturpam o que a gente acha que é correto, o que a gente acredita que é correto, e nos vendem coisas que não vão nos entregar nada de bom. Vendem fantasias fabricadas e, no limite, nos tornam escravos virtuais de ideologias e consumos desnecessários. Essa cultura de imagem e a busca incessante por validação nas redes tem gerado uma pressão enorme, especialmente entre os jovens, que se sentem inadequados diante de uma pressão enorme, diante de uma vida perfeita e muitas vezes irreais, fictícias, mentirosas. A superficialidade e a busca por autoridade baseadas em números de seguidores nos aprisionam a essa bolha e nos afastam da profundidade das relações e de uma verdadeira comunhão com os irmãos. Esses jovens, eles enxergam nas redes sociais uma verdade que muitas das vezes nós também enxergamos. E muitas das vezes nós estamos perdidos porque acreditamos naquelas informações. E aquelas informações, meus irmãos, muitas das vezes não tem nada a ver com o que nós pregamos. Não tem nada a ver do que nós acreditamos que são verdadeiras. E não tem nada a ver com nós sermos cristãos. Mentiras estão sendo contadas nessas redes e os nossos jovens e os nossos filhos estão sendo enganados diariamente porque não têm maturidade ainda para julgar o que é certo e errado. E nós, como pais, ou nós que somos líderes, ou que conhecemos esses jovens, nós que poderíamos estar mostrando o que é certo para aqueles jovens, muitas das vezes nós também somos enganados por aquelas informações. Nós não temos discernimento para saber o que é certo e o que é errado. Nós vamos simplesmente na onda daquela dopamina, daquelas informações. Mas eu quero chamar a atenção para nós que estamos aqui, meus irmãos, e que nós que estamos acompanhando. Nós ainda que estamos nesse tempo, que somos mais velhos do que essa juventude, nós ainda somos responsáveis por passar certos valores aos nossos jovens. Nós somos responsáveis por essa próxima geração. E se nós não estamos preocupados com a próxima geração, que geração será essa? E falando de influências e de buscas por soluções superficiais, vejam que até nós que somos pessoas maduras, nós também somos dominados por essas informações. Tipo quando nós vamos buscar alguma informação nas redes sociais em busca de um profissional. Nós vamos procurar aquele profissional e se ele não tiver um perfil verificado, ou se ele não tiver 1 milhão de seguidores, ele não é capaz de nos ajudar a resolver os nossos problemas. Não é isso? Ele não tem autoridade para resolver aquele problema. Ele não é capaz de nos ajudar. Isso é um erro. Nós sabemos que existem muitos bons profissionais que não estão nas redes sociais ou que mesmo não são tão seguidos assim. Talvez nós que estejamos aqui sejamos um desses. Vejam, ainda há outros efeitos dessa mentalidade que nos cerca. Eu precisei reinstalar há pouco tempo o Instagram. Apesar de ter cancelado, eu precisei reinstalar agora o Instagram. E qual não foi minha surpresa quando eu me deparei com o seguinte conteúdo: a fé é pop. Uma pessoa que se diz estrategista de marca aponta a fé como um mercado de consumo em expansão. A espiritualidade, diz ela, saiu das igrejas e entrou de vez na cultura pop. Ela cita números de crescimento de aproximadamente 46% de consumo na música gospel. E livros como Café com Deus Pai se tornaram um dos mais vendidos no mercado por causa do marketing. E ainda aponta que empresas estão apontando em estilos de roupas dos crentes para um mercado em expansão. Mas o que eu achei mais preocupante do discurso dessa influenciadora, meus irmãos, é que ela aponta uma igreja chamada A Casa,
em Goiânia, que criou um conceito de culto balada, com DJs e etc., e música eletrônica entre as pregações. E ela chama isso de fusão de fé e cultura pop. A Igreja do Senhor, diz ela, busca sentir, buscar estabilidade e segurança. E esta fé pop promete oferecer isso. E aí eu pergunto, meus irmãos, será que é isso que a Igreja do Senhor tem se tornado? Será que é isso que nós temos buscado? Será que a gente quer realmente essa fé pop? Mudou de nome, mudou completamente de endereço a nossa fé. Podemos perfeitamente traçar um paralelo entre essa busca por soluções superficiais e a realidade da igreja de Corinto. Aquela comunidade, em uma das metrópoles mais importantes da Grécia Antiga, um centro comercial efervescente, também carregava o peso de uma cultura decadente e de diversas religiões idólatras. Ao lermos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, somos transportados para a realidade daquela igreja nascente, desvendando seus próprios problemas internos, as pressões externas e as lutas diárias em meio de uma sociedade pagã. No meio daquela comunidade surgiram divisões facciosas, litígios judiciais, escândalos de moralidade, práticas litúrgicas questionáveis, abusos na celebração da ceia do Senhor e discussões acaloradas sobre os dons espirituais. Paulo escreve para oferecer para essa igreja palavras de disciplina com amor, instruções claras e conselhos sábios. Paulo lança luz sobre diversas questões cruciais para a vida da igreja, a urgência e a relevância da unidade fraterna, as diretrizes para as condutas de homens e mulheres no matrimônio, a delicada questão da liberdade cristã diante das práticas idólatras, alertando-os sobre os sacrifícios oferecidos a ídolos e, finalmente, a correta compreensão e o exercício dos dons espirituais, lembrando-os de que, apesar da diversidade, todos emanam de um único Espírito, culminando na poderosa verdade da ressurreição de Cristo. Além disso, Paulo exorta os cristãos de Corinto a permanecerem firmes e engajados na obra do Senhor, assegurando-lhes que todo o esforço dedicado a Ele é valioso e jamais será em vão. Um dos versículos que ecoa como um farol em 1 Coríntios é 6, de 19 a 20, que diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós e qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Essa passagem, meus irmãos, nos convida a refletir não apenas sobre o cuidado do corpo em si, mas também a nossa igreja, não apenas o templo do Espírito Santo, mas a nossa igreja, ao que nós fazemos, como andamos. É uma analogia poderosa. Pois, meus irmãos, como falamos, nós fomos comprados pelo sangue poderoso do Cordeiro de Cristo. Esse sangue que nos une, nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Cristo, Ele é o cabeça da igreja. E Ele pagou um preço muito caro, impagável, por nossas vidas. E é esse, meus irmãos, e é sobre esse assunto, sobre esse corpo, o corpo da igreja, e nossa amada igreja que nós vamos falar hoje, né? Não como uma igreja que copia o mundo, mas uma igreja que busca a Cristo como seu Senhor e Salvador, busca as Escrituras como nossa regra de fé, busca a Escritura como aquele manual que nós temos para que a gente aprenda cada vez mais de Deus. E o tema dessa manhã é a unidade do corpo de Cristo. E eu dividi esse sermão em 4 pontos para nós seguirmos. A essência da unidade e da diversidade, de 12 a 13, a importância de cada parte, de 14 a 20, e o cuidado e valorização mútua, de 21 a 26, e uma unidade e um chamado, verso 27. Está todo mundo aí comigo? Tranquilos? Tinha um programinha que dizia, senta que lá vem história, né? Então, vamos continuar.
A essência da unidade e da diversidade. O texto diz: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, escravos, livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Meus irmãos, logo nesse primeiro verso, a comparação da igreja a um corpo nos chama logo uma grande atenção. Pelo menos me chama a atenção a respeito disso. Essa imagem escolhida por Paulo nos revela a completude e a complexidade que é ser igreja. Agora há pouco nós estávamos conversando ali, eu e Clóvis, e a gente vê como é difícil e é complexo ser igreja e estar na igreja e todas as coisas que acontecem dentro da igreja. Quando eu falo em completude, eu me refiro a esse corpo inteiro, onde cada parte é essencial. As Escrituras, elas usam outras metáforas sobre a igreja. Elas falam que o povo de Deus é como uma noiva, que a gente vê lá em Apocalipse, como o templo, 1 Coríntios 3, e é um exército também vemos essa ideia de um povo que é um soldado, e como soldado nós somos um exército, em 2 Timóteo 2, de 3 a 4. Mas aqui a comparação com o corpo enfatiza primordialmente a unidade. Todos nós que cremos em Cristo Jesus somos parte de uma mesma família, de um mesmo rebanho, de um mesmo povo. Hernandes Dias Lopes, ele traz uma frase muito interessante a respeito disso, uma forma bem clara. Essa unidade não é organizacional, nem denominacional, mas espiritual. Nós confessamos o mesmo Senhor, dependemos do mesmo Deus, ministramos no mesmo corpo e experimentamos o mesmo batismo. Essa é a completude da igreja, a unidade fundamental em Cristo, onde Cristo é o cabeça da igreja. Entretanto, essa unidade, ela abriga uma complexidade fascinante, que se revela ao olharmos para dentro do nosso corpo, o corpo humano mesmo, onde nós podemos ver vísceras, órgãos, membros, ossos, cada um com uma função específica e determinante. Apesar dessa diversidade e complexidade, o corpo trabalha de forma integrada para manter a sua unidade e funcionar plenamente. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, utiliza essa imagem do corpo para nos ensinar como a igreja precisa viver e tratar todas as suas diversidades, com união e com respeito, para que possamos seguir avançando e vivendo nesse mundo caído, e globalizado e problemático que nós vivemos. Peter Wagner oferece uma perspectiva interessante sobre essa unidade de diversidade. Ele diz: pode ser difícil estabelecer a unidade entre meus pés, minhas mãos e meus rins. Contudo, o mesmo sangue alimenta esses membros e todos os outros. O que ele nos lembra aqui é que sem o sangue, sem esse alimento de todos os membros, o corpo não está unido e muito menos poderia viver. Sem o sangue, aquele membro que não recebe esse sangue gangrena e morre. Nós sabemos disso. E a pergunta que surge aqui então é: de que sangue que nós estamos falando? E eu tenho certeza que vocês sabem qual é o sangue que nós estamos falando. É o sangue do próprio Cristo que morreu na cruz, o sangue que nos enxerta no corpo de Cristo. Esse é o elemento que verdadeiramente unifica a igreja através do sacrifício de Jesus, que nos torna um povo, apenas uma igreja. Diante disso, meus irmãos, de tudo isso que nós estamos conversando, quando nós vemos essas igrejas que parecem mais preocupadas em seguir tendências passageiras, em olhar para a fé com uma fé pop, focada no hedonismo e no prazer como fundamento da vida, será que elas estão trilhando o mesmo caminho que nós estamos pensando em seguir? Será que elas estão trilhando o mesmo caminho que Deus morreu na cruz para que elas trilhem? Será que esse sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz, elas conseguem enxergar o peso disso, dessa morte de um inocente,
pelos nossos pecados? Precisamos, meus irmãos, ter cuidados, muito cuidado com isso. Eu chamo a atenção de todos nós para que nós possamos vigiar e orar pela Igreja de Cristo. Pois se a Igreja, como um todo, continuar seguindo por esse caminho na contramão do Evangelho, buscando uma unidade superficial que se baseia em copiar e espelhar outras redes sociais de igreja para ganhar seguidores, como se um perfil verificado fosse um selo de aprovação divina, chancelada pelo próprio Deus, para resolver os problemas das pessoas, nós corremos um sério risco. E será que nós realmente precisamos de redes sociais e câmeras para transmitir credibilidade a uma igreja que prega a Bíblia e quer que seus membros leiam e entendam o que está sendo dito? Será que precisamos disso? Talvez sim, seja interessante para facilitar uma divulgação de uma mensagem, para melhorar a acessibilidade de pessoas com dificuldade de locomoção, de acompanhar cultos online, por exemplo, ou mesmo facilitar essa comunicação interna dentro da igreja. Ok, passa credibilidade e passa uma visão de organização, mas será que isso é realmente necessário? Será que isso é realmente primordial? Não, meus irmãos, isso não é primordial. Primordial é a palavra de Deus. Primordial é nós pregarmos aquilo que Deus nos ensinou. Primordial é nós lermos as Escrituras e entendermos o que está escrito. Estudar a Bíblia e fazer com que aquelas informações, entender que aquelas informações podem transformar as nossas vidas. Isso é primordial. As redes sociais, elas estão transformando a nossa cosmovisão. E se você acha que eu estou exagerando, não se espantem, meus irmãos, se mantendo essa lógica de unidade baseada em modismo, daqui a pouco nós recebermos uma família aqui com uma bebê reborn que vai querer ir lá para o Kids e dizer assim, olha, meu filho precisa ir para o Kids. Todo mundo sabe do que eu estou falando. Então vocês podem fazer a seguinte pergunta: e então, qual é a solução para esse problema? E a resposta, meus irmãos, está no verso 13. E a todos nos foi dado beber de um único Espírito. Assim como o sangue vitaliza o corpo e nos une, o Espírito Santo é quem nos mantém vivos em Cristo, quem nos conecta uns aos outros como membros desse mesmo corpo. E a grande verdade é que o acesso a esse Espírito Santo não é nos dado através de algoritmos de redes sociais, de perfis verificados ou de modismos passageiros. Para bebermos desse único Espírito, meus irmãos, nós sabemos qual é o que a gente precisa fazer. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Nosso pequeno grupo, lá do recanto da nossa casa, nós sempre falamos que a gente precisa ler a palavra, entender, ler com calma e ler de novo, até a gente entender exatamente o que a Bíblia quer falar para a gente. E sempre no final da reunião nós perguntamos, o que esse texto fez diferença na sua vida hoje? Você leu, a gente discutiu, a gente conversou sobre histórias de outras pessoas, mas realmente o que esse texto mudou em você? O que você aprendeu com isso? O que você trouxe para a informação, para a sua vida, para que você possa ser uma pessoa melhor a partir de hoje? Nós sempre discutimos isso. Algumas pessoas não falam, a gente fica provocando, mas a gente sempre conversa e é sempre muito encorajador e um aprendizado muito maravilhoso que nós temos no nosso pequeno grupo a respeito disso. E é isso, meus irmãos, que nós incentivamos aqui na base. A palavra ela não precisa ser lida com rapidez ou simplesmente porque eu preciso cumprir aquela leitura para finalizar o meu dia e eu tenho que ler 2 capítulos por dia, senão a minha leitura bíblica vai ficar comprometida. Leia um versículo, mas aquele versículo, se ele fizer uma transformação na sua vida, aquilo vai ser muito mais importante do que você ter lido a Bíblia como um livro comum, porque a Bíblia não é um livro comum.
Sem a busca diária de Deus, meus irmãos, e a leitura da sua palavra, quando esses problemas, não é se, é quando esses problemas que nós estamos falando aqui emergirem, seremos atropelados e acharemos que essas matrizes do mundo cabem dentro da igreja. Eu gosto muito de um texto do pastor que eu assisti outro dia, esqueci o nome dele agora, mas ele fala uma coisa interessante. Ele diz que nós devemos ensinar aos nossos filhos as nossas matrizes e a matriz da Bíblia, porque quando ele for para o mundo, ele vai olhar aquela matriz e vai rejeitar. Não, isso aqui não cabe na minha matriz. Mas se nós não fizermos isso com os nossos filhos, eles vão aprender a matriz do mundo. E quando nós falarmos para ele as nossas matrizes, eles vão rejeitar as nossas matrizes, as nossas informações. E a Bíblia nos adverte a respeito disso, que se a gente não tiver cuidado, até mesmo os eleitos correm o risco de serem enganados, caso negligenciem essa fonte poderosa de informação que é a Bíblia. E aí nós vamos para o segundo ponto, meus irmãos. O corpo não é composto só de membros, de um membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fôssemos um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. A partir de agora, o texto nos projeta mais para dentro da igreja. Vocês percebem? O corpo, embora um, possui uma diversidade de membros. Ele nos confronta com uma verdade simples, mas profundamente significativa. A igreja não é simplesmente um todo, mas de membros, de pessoas, de diversidades, de habilidades e diversidades de dons. E é justamente essa a beleza do corpo. Seus membros estão harmoniosamente distribuídos, cada um contribuindo com a sua função para um bem comum. Paulo, ele personifica essa diversidade através de exemplos simples. O pé, que se sente insignificante por não ter mão, por não ser mão. O ouvido, que se julga deslocado por não ser olho. Essas partes, elas imersas em uma lógica de comparação e de valorização de função em detrimento à outra, elas questionam se realmente elas fazem parte do corpo. Essa mesma mentalidade, meus irmãos, pode sutilmente se instalar no nosso meio. Quantas vezes nós mesmos não sentimos aquela vontade de desistir? Não, eu não vou fazer tal coisa porque eu não sou pregador, por exemplo. Eu não tenho aquele dom que é um dom visível, eu não sei cantar, eu não sei tocar, então eu vou ficar escondido aqui no meu banco, na minha estrutura, porque eu não tenho esse dom maravilhoso, que é um dom visível ou relevante. Quantas vezes nós nos comparamos com outros membros da igreja, que nos leva a questionar o nosso próprio valor e nossa contribuição no corpo de Cristo? É uma pergunta para pensarmos. Meus irmãos, todos nós temos um valor insubstituível no corpo de Cristo. Enquanto o mundo diz, você é substituível, eu vou colocar você muito... Você trabalha nessa área aqui, mas tem 2 ou 3 pessoas que podem fazer a mesma coisa que você faz. Se eu te demitir hoje, amanhã eu coloco outro no seu lugar e vai fazer melhor do que isso. Enquanto o mundo diz isso para a gente, a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que nós somos insubstituíveis no corpo de Cristo. Paulo é muito feliz nessa sua analogia. Porque eu não sou olho, eu não pertenço ao corpo. Nós podemos parafrasear Paulo aqui. Porque eu não faço parte do louvor da igreja, eu não pertenço ao corpo. Porque eu não sou professor do ministério infantil, eu não pertenço ao corpo. Se todos fossem professores, onde estariam os alunos? E se todos fossem do som, quem é que serviria na recepção ou tiraria foto? Meus irmãos, cada função, por mais diferente que seja, contribui para a locomoção
e o equilíbrio do corpo. Cada membro, com sua singularidade e propósito, foi colocado de forma intencional e sábia por Deus. É Ele quem distribui os dons e posiciona cada um de nós no lugar certo, para que todo o organismo espiritual funcione com saúde e eficiência. Se imaginarmos um corpo onde todos fossem pé, que caos seria para os outros sentidos? Onde estaria a capacidade de lermos as Escrituras e entendermos? Onde estaria a capacidade de ouvirmos a palavra do Espírito Santo? Onde estaria a capacidade de nós sentirmos o toque do irmão e o cuidado do irmão? Onde estaria? Isso não aconteceria. A própria funcionalidade do corpo estaria comprometida pela ausência da diversidade. É Deus, meus irmãos, quem, em sua infinita sabedoria, dispõe cada membro no corpo, segundo a sua vontade soberana. Isso revela que a igreja não é um agrupamento aleatório, mas uma construção divina. Cada um de nós foi colocado aqui com um propósito. Cada um de nós temos dons, talentos específicos para a edificação do corpo de Cristo. Não fomos chamados aqui para sermos cópias uns dos outros, mas para servir com fidelidade em nossas individualidades. Se todos nós fôssemos um só membro, que corpo nós haveríamos de ser? Seria como um desenho mal feito, tipo os mangás que a gente vê que parece que só tem um olho, né? Tem uns bracinhos pequenininhos, as orelhinhas, mas é só um olho. Não sei se vocês viram, só eu que vejo essas coisas. Saiu, né? Bom, seríamos esse tipo de desenho mal feito, né? Que incapazes de cumprir a sua missão que Deus nos confiou. Mas, graças a Deus, meus irmãos, somos muito membros em um só corpo. E Cristo é a base, Cristo é o cabeça desse corpo. É dele que vem a direção, o crescimento e a unidade. Quando cada membro serve com dedicação, o corpo todo amadurece, cresce e glorifica a Deus. E oro, meus irmãos, para que ninguém aqui se sinta invisível ou inútil. Todos nós somos necessários no corpo de Cristo. Todos nós. Se você serve na igreja, sirva com amor e alegria. E se ainda não serve, saiba, meus irmãos, que existe um espaço para você aqui na igreja. Há ministérios precisando de suas mãos, de sua voz, de sua disposição, de sua habilidade. Tudo isso para a glória de Deus. Inclusive, nós estamos precisando fazer uma propaganda rápida. Você que quer servir na mídia, me procurem, por favor, no final do culto. Mas não é só na mídia que está precisando de gente para trabalhar, para servir. Eu até prefiro essa palavra, servir, do que trabalhar. Terceiro, cuidado e valorização mútua. O olho não pode dizer à mão, não precisa de você, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensam serem menos honrosos, tratam com especial honra, e os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros. Muito obrigado, meu irmão. Que dela tinha falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Meus irmãos, eu gostaria de chamar a atenção para vocês, não sei se vocês percebem isso, mas à medida que nós avançamos aqui no capítulo, o texto vai afunilando. No primeiro ponto, nós refletimos sobre a igreja como um todo, um corpo completo, um corpo funcional. No segundo, já nos aproxima mais, olhando para diferentes membros, suas funções e diversidades. Agora, nesse terceiro ponto, embora a conversa ainda seja sobre os membros do corpo, parece que Paulo está falando diretamente comigo, está falando diretamente com você e diretamente com cada um de nós individualmente. É como se ele dissesse:
Ok, você entendeu que é parte do corpo, entendeu que os membros são diferentes. Agora, como você tem tratado o outro membro? Como você fala com o outro membro? Você tem valorizado os que pertencem, que são os que parecem menos importantes? Você tem honrado aqueles que aos olhos humanos parecem fracos ou invisíveis? Como é que você tem tratado o outro? É para pensar. E então ele afirma com clareza: o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Verso 21. Essa, meus irmãos, é uma exortação direta à nossa arrogância e ao nosso individualismo, ao nosso julgamento raso, porque na igreja o que parece fraco é indispensável, o que parece desonrado, Deus mesmo reveste de honra, e aquilo que aos nossos olhos poderia ser descartado, Deus coloca no centro do cuidado dele e de sua atenção. Paulo nos ensina aqui algo profundamente, uma coisa contracultural, porque vai contra a nossa cultura secular, do povo, do mundo. O que ele está ensinando aqui é completamente diferente do que o mundo ensina. Vemos um mundo que valoriza o que é visível, produtivo, forte e carismático. Mas o reino de Deus e na igreja deve ser diferente. No corpo de Cristo, os membros que parecem mais fracos são, na verdade, indispensáveis. É o que o texto diz. Os que têm menos honra devem ser tratados com mais cuidado. Os que parecem menos apresentáveis devem ser revestidos de especial decência. Meus irmãos, isso é o Evangelho de Cristo. Eu vou dar alguns exemplos que talvez não caiba aqui na igreja, mas é só para a gente olhar esse texto com uma informação mais interessante. Sabe aquela irmã que quase não fala, mas ora fielmente, todos os dias, pelo culto? Sabe aquela irmã que ora pela liderança da igreja? Ninguém conhece ela, mas ela é essencial. Sabe aquele irmão que não aparece no púlpito, mas chega mais cedo, verifica se os ar-condicionados estão limpos, se as cadeiras estão alinhadas, se está tudo limpo, vai ali fora e tudo mais? Ele também não é visto, mas ele é indispensável. Sabe aquela pessoa que quer servir ou serve na igreja? Ela deve ser orientada e tratada com respeito. Sabe aquela criança que corre na igreja? Hoje eu não vi nenhuma criança correndo, né? Mas sempre tem. Sabe aquela criança que está correndo na igreja com o coração cheio de alegria? Ela é parte do corpo e deve ser cuidada e protegida. Sabe aquela pessoa sedenta por conhecimento, que pergunta toda hora, né? Que quer saber? Ela deve ser tratada com honra e paciência. Nos versos 25, meus irmãos, Paulo nos mostra qual é o propósito disso. Ele diz, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Ou seja, a valorização mútua não é só um gesto bonitinho, é um antídoto contra a divisão na igreja de Cristo. Então, se a gente acredita, meus irmãos, que essa valorização realmente deve estar no seio da igreja, é isso que o texto está dizendo. É isso que o texto está dizendo. Quando cuidamos uns dos outros de verdade, o corpo se mantém unido. E mais do que isso, a empatia verdadeira. Veja o que diz no verso 26. Diz assim, quando o membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Aqui está o coração do cuidado cristão. Não é apenas saber que o outro está sofrendo, é sofrer junto. Não é apenas saber que aquele irmão teve uma grande bênção, é se alegrar com ele.
É como se a honra fosse sua, é como se a alegria fosse sua, mas também quando tem dor, como se a dor fosse sua. Isso é ser igreja, isso é ser cristão, isso é Cristo em nós. É isso que o texto está dizendo. Mas, infelizmente, meus irmãos, nem sempre a gente tem vivido isso na prática, e eu vou falar isso como um geral que a gente olha nas igrejas. Às vezes, ao invés de cuidar, nós ferimos. Ao invés de proteger, nós exploramos. E isso vale, inclusive, e talvez principalmente, para nós que lideramos. O apóstolo Pedro nos lembra que os líderes devem pastorear o rebanho de Deus, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. 1 de Pedro 5:3. Mas em vez disso, quantas vezes usamos a autoridade espiritual para impor, manipular ou machucar? Meus irmãos, nós já conversamos com outros irmãos em outras igrejas, e quem nunca ouviu falar de um irmão que saiu de uma igreja para outra porque foi machucado por uma liderança espiritual? Temos visto casos tristes de líderes espirituais que precisam se afastar de suas igrejas porque feriram profundamente os membros, que deveriam amar. Quando isso acontece, o corpo adoece, o corpo sente, no corpo dói. O cuidado que deveria curar se transforma em causa de dor. Isso é completamente oposto ao que Paulo está nos ensinando aqui. Esse problema ele se agrava ainda mais com essa cultura moldada nas redes sociais, onde somos incentivados a mostrar apenas o que é digno de aplauso, enquanto escondemos nossas fraquezas. Quando alguém é honrado, muitas das vezes nos sentimos ameaçados ou diminuídos. O mundo, meus irmãos, nos treina a competir. A igreja, pelo Espírito, nos convida à comunhão. Enquanto o mundo nos ensina a fazer de tudo para sermos vistos, o Evangelho nos ensina a fazer de tudo para que o outro seja cuidado. Então eu pergunto em amor, nós temos nos alegrado com as vitórias dos nossos irmãos? Nós temos sentido dor dos que sofrem ao nosso lado? Ou a gente nem sabe se a gente tem algum irmão com dor? Nós temos tratado com honra e cuidado os que humanamente parecem que têm menos valor? Como é que você tem tratado o seu irmão? Não caiamos, meus irmãos, na armadilha de pensar que a nossa parte do corpo ela é pequena demais. Nem pensemos que os outros não precisam de nós. Cristo nos colocou exatamente onde Ele quis que nós estivéssemos. E se Ele nos colocou aqui, é porque nós somos necessários para o crescimento e para a saúde do corpo. E aí nós vamos para o último ponto. Verso 27 diz: Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. E aí nós vamos caminhando para o final, meus irmãos. Percebam como Paulo encerra essa perícope, esse pedaço de texto que nós estamos trabalhando aqui, com uma afirmação valiosíssima. Não há mais explicação, a gente percebe isso. Não há mais ilustrações. Essas coisas ficaram para os versos anteriores. Agora Paulo chega a uma identidade. Vejam a declaração: vocês são. Muito claro, ora, vocês são. Todos nós somos o corpo de Cristo. Eu e cada um de vocês, nós somos. Cada um de nós, individualmente, é membro desse corpo. Vejam, é um chamado coletivo. Vocês são o corpo, mas também é uma responsabilidade pessoal. Cada um é um membro. Aqui Paulo une identidade e vocação. Você é parte do corpo, é a sua identidade. Você atua como membro, esse é o seu chamado. E isso, meus irmãos, tem uma implicação muito séria, porque no reino de Deus não existe
pertencimento sem responsabilidade. Não basta dizer, eu sou da igreja, se você não vive como parte da igreja. Não basta estar no meio do povo de Deus se você não vive, ou como você apenas vive como um espectador. Você não é um membro real se você não é comprometido e ativo na sua igreja. Esse versículo final, ele nos convocam a duas verdades. Reconheça quem você é em Cristo. Você não é um estranho, o texto está dizendo isso. Não é alguém de fora, você pertence. Não porque você mereceu, mas porque Cristo te comprou com o sangue que Ele derramou na cruz e te colocou nesse corpo. Talvez você tenha crescido, não sei, eu não conheço vocês todos, mas talvez você tenha crescido com aquela frase: ei, você não é nada, você não serve para nada, ninguém se importa com você. Mas o Evangelho de Deus diz outra coisa: você é parte do corpo de Cristo, Deus te colocou aqui e você é necessário. É isso que o Evangelho prega, meus irmãos. Totalmente diferente do que o mundo prega. 2, viva como quem tem um chamado. Se você é membro, então você tem uma função, tem um papel a cumprir. Não é sobre cargo, não é sobre serviço, não é sobre estar no microfone, não é porque você está no púlpito, é sobre você estar disponível. Talvez seu chamado seja orar, talvez seja servir em silêncio, talvez seja encorajar, cuidar, ensinar, liderar, contribuir, visitar, ouvir, limpar, disciplinar. O ponto é, não seja um membro inativo, porque nós já sabemos que o membro inativo é aquele membro que o sangue não passa. E se o sangue não passa, ele gangrena e morre. Meus irmãos, quando o corpo não funciona, quando o membro do corpo não funciona, o corpo todo sofre. Mas quando cada parte atua como deve, o corpo cresce saudável, como diz em Efésios 4,16. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. E nós vamos concluir. Eu espero e oro para que todos, meus irmãos, tenham se alimentado dessa palavra essa manhã, através dessa analogia que Paulo faz ao corpo de Cristo. Aprendemos que a unidade, ela é essencial e ela nos conecta a esse sangue do Cordeiro e ao Espírito de Deus, e que o chamado, ele é urgente ao cuidado e à valorização mútua, e deve ser a nossa identidade fundamental como membros de nossa igreja, e como corpos vivos, e como igreja que crê em Cristo, liderada por Cristo, a base da nossa igreja. Diante disso, eu trouxe 3 aplicações para meditarmos e colocarmos em prática durante a semana. Cultivar uma unidade genuína em meio à diversidade. Que possamos, meus irmãos, como igreja, resistir à tentação de buscar uma uniformidade, não uma uniformidade superficial, como igrejas que se espelham em modelos passageiros e não têm a Bíblia como base. Não. Que nós resistamos ainda a essas comparações, mesmo essas igrejas que são não bíblicas, e mesmo as que são bíblicas, porque como vimos, cada igreja tem a sua forma, cada igreja é uma unidade, cada igreja tem seu corpo, e todo esse corpo tem uma função dentro do corpo maior, que é seguir a Cristo. Nós sabemos disso, que aprendemos a valorizar cada membro da nossa igreja, reconhecendo que, assim como o corpo humano, cada parte desempenha um papel vital para a saúde de um todo. Isso implica em nós abandonarmos comparações, e celebrar as diversas formas de servir e concentrarmos em quem une o corpo, que é o próprio sangue do Cordeiro, e o Espírito Santo que devemos beber diariamente. Exercitar o cuidado e a valorização mútua de forma ativa.
A palavra nos convida a um cuidado que se manifesta em ações concretas e a uma valorização sincera, especialmente para com aqueles que podem parecer mais frágeis, menos notados ou diferentes de nós. Que o amor de nosso Deus nos inspire a olhar com compaixão e empatia, buscando ativamente as necessidades uns dos outros, honrando aqueles que servem em silêncio e nos alegrando com as conquistas de cada um membro, cada um membro como se fossem as nossas próprias vitórias. Que a dor de um seja sentida por cada um de nós, mas assim como a alegria também ela seja compartilhada. Que a gente rompa com essas barreiras da arrogância e do individualismo e construamos uma comunidade de apoio e de encorajamento mútuo, meus irmãos, aqui nessa igreja. Viver plenamente a nossa identidade chamado como membros do corpo. Devemos reconhecer que somos o corpo de Cristo. Isso não é apenas uma declaração teológica, mas é também um chamado à ação. Cada um de nós foi enxertado no corpo com um propósito específico, um papel que devemos desempenhar. Que essa palavra de hoje nos desperte para a nossa responsabilidade individual, como membros ativos e comprometidos, buscando descobrir e exercer os dons que o Espírito Santo nos deu para a edificação da igreja. Seja um serviço visível, seja um serviço invisível, seja um trabalho silencioso, que nós nos coloquemos à disposição para servir e que a gente entenda que a saúde e o crescimento do corpo depende das nossas ações, depende dos nossos dons e depende dos nossos serviços. Não devemos ser meros espectadores passivos, mas membros vibrantes e engajados na obra de Cristo. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo nos capacite a vivermos à altura dessa identidade e desse chamado urgente, para servirmos a Cristo cada dia mais e cada dia melhor. Que possamos ser cada dia mais uma igreja relevante e verdadeira. Que a igreja base possa ser exposta, sim, mas com uma identidade própria de pregar as Escrituras, uma identidade própria de cuidar dos seus membros, com uma identidade própria de ser uma igreja que edifica a própria igreja, porque crê na palavra de Deus. Abençoa os meus irmãos, mas essa semana, Senhor, cuida de cada um de nós. Habita em nosso coração, Senhor Deus, e nos dê discernimento da Tua palavra. Que a gente, cada dia mais, seja apaixonado pela Tua palavra. Louvamos o Teu nome e desde já Te agradecemos por tudo. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém.